Hoje o programa é especial. A gente veio até o Sesc Bauru conferir o show de lançamento do primeiro disco da Halos Jazz Bebop Session. Então fique ligado que o Sonho em Prosa está começando agora. Fechando o ano de 2016, o Sonho em Prosa veio até o Sesc Bauru bater um papo aqui com o pessoal do Halos Jazz Bebop Session e conferir também o show de lançamento do primeiro disco de vocês, né? Tudo bem, gente? Tudo Tranquilo? bem. Beleza? Opa, maravilha. Para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o jazz. No início do século XX, talvez uma das primeiras vertentes do jazz que ganhou o grande público foi o Dixieland, né? Uma maneira de se tocar o jazz, que tem um pouco a herança das bandas marciais, né? Como é que é esse Dixieland, essa maneira de fazer o jazz, Ralinho? Na verdade, tudo começou com o ragtime, né? Uhum. O ragtime tem o significado de tempo quebrado. Então, no final do século XIX, a música europeia com a música negra foi ficando em pé de igualdade, as duas com o ragtime, né? É uma música que ela é branca na composição e negra na execução, né? Aí sim, no começo do século XX, em Nova Orleans, que era uma cidade super liberal, hispânica, franceses e alemães, era multicultural, né? E também não tinha essa religiosidade puritana, né? Como outras cidades dos Estados Unidos tinham. Então isso fortaleceu muito a pluralidade de sons e culturas, né? Depois, lá pela década de 30, mais ou menos, veio o swing, Sim. que já era uma outra maneira. Aí eram bandas maiores, mais dançantes, né? Isso, é porque assim, eles fizeram o jazz em New Orleans no começo do século, até a Primeira Guerra, né? Na Primeira Guerra, New Orleans se tornou uma base militar. Aí o capitão fechou a rua dos bares e bordéis porque os soldados iam para lá. E aí no outro dia não tinha nem força para guerrear, para tirar nada. Então começou a comprometer isso, né? Então ele fechou os bares e bordéis. Aí houve um êxodo dos músicos de New Orleans para Chicago. Aí em Chicago que eles foram gravar realmente os primeiros Dixielands, toda essa onda que eles faziam em New Orleans, eles foram gravar em Chicago. E esse encontro dos músicos de New Orleans com os músicos de Chicago que deu origem ao swing, que aí já foi no final da década de 20, começo dos anos 30. Tá. E aí o bebop entra como nessa jogada e o que diferencia o bebop desses dois estilos? Assim, o swing, ele formalizou muito o jazz, ele ficou muito comercial, né? O swing foi o primeiro show business da história musical. Ele se tornou um show business. E isso engessou muito o jazz, né? Porque o jazz era feito para dançar com o swing, eram bailes. Então, apesar de ter surgido nessa época grandes solistas como Coleman Hawkes, Count Basie, né? Todas as grandes orquestras, Duke Ellington, os músicos sentiam falta do improviso, da liberdade que o jazz requer, né? O jazz foi criado, é uma música libertária, é uma música que ela tem que falar muito do lado político, social que eles vivem, né? Dos direitos civis, né? Então ela se expressa muito. E o swing engessou isso, eles tinham que fazer aquela coisa para o pessoal dançar, limitou a criatividade. E sei lá se inconscientemente ou conscientemente, isso criou uma vertente que foi o bebop. Então eles saíam dos bailes e iam para os bares fazer um jam, som nosso. as jam sessions, né? Que eles não podiam improvisar tanto nos bailes com o swing, com as orquestras. Eles começaram a ir para os bares. E nos bares foram criados esses quartetos, quintetos e sextetos. Legal. Com o jazz bebop, que é um jazz mais nervoso, de frases mais velozes, né? Botando para fora tudo mesmo aquilo que eles queriam dizer, aquele lado rebelde.
E o bebop veio nos anos 40 com toda essa vitalidade aí. Muito bem. Para fechar esse primeiro bloco, a gente vai conferir um dos sons que vocês gravaram, que ficou imortalizado, na verdade, numa banda que tem como líder um baterista também, né? Sim. Que é o Buddy Rich Band. O que você pode falar pra gente rapidamente desse som? Essa música chama Willow Crest, é de um compositor, pianista, arranjador chamado Bob Florence. Só que ela ficou imortalizada mesmo com a Buddy Rich Band. É uma música bem legal e é um compasso 6/8, muito interessante. Vamos lá. Vamos conferir então. Vamos conferir.
Sou em Prosa de volta. Hoje eu tô aqui com o pessoal da Halos Jazz Bebop Session. A gente está conferindo o show de lançamento do primeiro disco de vocês. Você falou um pouquinho sobre o bebop, Ralinho, que tem muito essa questão do improviso, né? Que ele surgiu, na verdade, com a vontade dos músicos de trabalhar com improviso. E aí, como é que é fazer cover dessas músicas? Até jogar pro pessoal aí, Thiago, Roger, quem quiser falar. Fernando também. Fernando quer fugir, mas vai falar também. Como é que é fazer um cover de uma música que tem espaços para você fazer o improviso? Então, na verdade, cada vez que vocês tocam, sai de um jeito, vocês tentam fazer mais ou menos o que o músico fez de improviso quando ele gravou. Como que é essa questão do improviso para vocês? Vamos lá, Roger. Roger vai falar, vai lá. Na verdade, o jazz dá essa liberdade pra gente, né? Geralmente a música tem o tema, e o tema principal a gente executa ali mais ou menos naquela, como se fosse original, mais ou menos naquela linguagem do original. Mas na hora do improviso, aí você tem toda a liberdade, você pode fazer o que quiser. O que vier na mente na hora, a gente taca ali, que tem mais ou menos a mesma estética da linguagem, né? Porque o bebop é uma linguagem que tem uma estética própria. Outro tipo de jazz modal, tem outra linguagem. Então, tem essa liberdade, mas você também tem que falar aquela linguagem, né? Você tem que improvisar mais ou menos naquele estilo, que é o bebop, no caso do bebop, do jazz bebop aí da nossa banda. Uma coisa que eu achei muito legal do show de vocês é que, assim, no momento do improviso, né, onde vocês colocam a característica de cada um de vocês, assim, o jeito que vocês tocam, né? E aí vocês iam improvisando, assim, e assim, eu olhava pro palco e falei, meu, só tem músico de Bauru aqui e o pessoal da pesada, vocês estavam fazendo um som muito bom. Em algum momento vocês olharam assim um pro outro e falaram, nossa, meu, que som da pesada que a gente tá fazendo hoje aqui. Como é que foi isso aí? Fernando, vamos lá, Fernando. Assim, todo mundo aqui escuta, estuda jazz também, né? Às vezes não só isso, mas também estuda isso. Então a gente tem... toca tudo, né? Não tem isso, né? Você acaba tendo referências altas, né, sobre o estilo. Então, igual o Ralim falou, Buddy Rich, Charlie Parker, Miles Davis. E como você ouve tudo isso aí, então a gente fica a gente quer soar parecido, né? Uhum. Mas na hora do improviso não tem como. Mas assim, como a gente toca junto faz tempo também, outras formações, não só nessa aqui, em trios, né, e tudo mais, você acostuma, assim, por exemplo, eu sei mais ou menos como o Ralinho soa, eu sei como o Roger soa, como o Caio, como o Thiago soa. Então, não é que a gente acostuma, mas você acaba... Pô, você curte, mas assim, você já tá ligado. É diferente você chegar e tocar de prima, né? Rola aquele entrosamento de muito tempo tocando junto. Mas que eu acho muito legal isso, assim, essa questão de... Hoje a gente tem um cenário musical aqui em Bauru com músicos, e vocês fazem parte desse cenário com músicos de altíssimo nível. A ponto de a pessoa chegar no Sesc, entrar num show e falar, nossa, um jazz rolando aqui da pesada e a galera da cidade mesmo, né? Então, assim, eu acho muito bacana, até dou parabéns para vocês por conta disso. Legal. Quero voltar, Ralinho, para o seu disco, até aproveitar e mostrar para o pessoal aqui. Esse material foi todo gravado aqui em Bauru, né? Tudo gravado aqui no estúdio Motive, do Lucas amigo Dias, do né? Lucas Dias, que foi um cara muito importante na gravação desse CD. Teve uma paciência de monge budista com a gente. Obrigado ao Lucas Dias e ao estúdio Motive. E teve várias participações. Então, além dessa galera que está aqui, né, os músicos de Bauru, teve um monte de gente que veio de fora para contribuir. Sim, sem dúvida. São músicos amigos que passaram pela minha carreira, pela minha vida, né? Porque eu toco há mais de 30 anos e tocando jazz desde o começo dos anos 90, né? Então tive grandes parceiros nesse tempo todo, né? E eles não podiam faltar no meu primeiro disco como band leader, né? Então chamei o Derico Ciotti, que é o saxofonista do Sexteto do Jô, que é um grande amigo, que a gente toca junto desde 2003. Também chamei o Márcio Negri, um outro saxofonista que tocou comigo muito tempo no Sindicato do Jazz, foi uma banda que durou 18 anos. Tem também o Badezinho trompetista, filho de um grande músico, do Maestro Badê. Tocamos juntos na Bauru Jazz Band também por muito tempo. O Álvaro Dabos, um grande trompetista que tocou Flugelhorn no disco, que é um trompetista da pesada, está morando em São Paulo hoje. E também eu pensei em fazer uma música cantada, né? Porque são 11 faixas e ficaram 10 instrumentais e uma cantada. Então chamei um amigo, que é cantor também de uma outra formação que eu tenho, que é o Dimas Horn, que é um grande cantor, que veio abrilhantar o disco com a sua voz, né?
Então é isso. E a gente vai aproveitar e ouvir, inclusive, essa música que vocês gravaram com a participação do Dimas, que além de cantar muito bem, é um excelente guitarrista, inclusive, Puxa, né? O cara nossa, toca muito. Toca muito. E que música que vocês separaram para o Dimas fazer a participação no show de vocês? É uma música chamada Money, compositor Bob Timmons. E é um jazz bem blues, né? É a fusão do jazz e blues, que é uma música a cara dele. Eu escolhi para ele cantar mesmo e ficou muito bacana. Every morning finds me moaning, 'cause all the trouble I see, life is losing gambling to me. Everybody knows I'm moaning, every evening I'm a moaning. I'm alone and cry the blues, I'm so tired, pay these dues. Everybody knows I'm moaning. Lord, I spend many days and nights alone with my grief. And I pray, I really truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning finds me moaning, 'cause all the trouble I see, life is losing gun to me. Everybody knows I'm moaning. Da 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 dee da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee do do dee da da dee da da dee dee da da dee dee do dee da da ba da dee 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 da 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 ba da 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 dee. I spend many days and nights alone with my grief. And I pray, really truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning finds me moaning, 'cause all the trouble I see, life is losing gamble to me.
Everybody knows I'm on man. Let us there's a night, and I pray, really truly pray, somebody will come. And I pray, really truly pray, and break me relief. Som em Prosa de volta. Hoje eu tenho um prazer inenarrável aqui, olha só, de estar com todos vocês aqui, os músicos bauruenses, Legal, pessoal do Halos Jazz Bebop Session. Eu queria aproveitar, começando esse bloco aqui, para falar sobre o show de vocês, que me impressionou muito. Assim, a gente estava gravando o show de vocês e ver um show de jazz aqui em Bauru, lotado, cheio, o Sesc, né, saindo gente pelo ladrão aí. E é uma coisa meio atípica até, né? Eu queria que vocês falassem o que vocês sentiram, né? E essa coisa de tocar com o Sesc lotado, tocando jazz, né? Fernando, vai. Você tem que falar um pouquinho, vai. Isso aí é culpa do Ralinho, né? É dele. O Ralinho é um cara, além de... Pô, ele tem... O tempo que ele toca é a nossa idade, entendeu? Olha só, chamou de velho, chamou de velho. Nem tanto, nem tanto. E aqui em Bauru e região, ele toca de tudo e muito tempo tocando jazz, como ele falou, Sindicato de Jazz, Bauru Jazz Band, e batendo na mesma tecla. Então, ele tem um público já dele, já. Onde ele fala, Luiz Manaia, o Ralinho vai tocar não sei aonde, vai ter público, porque é o pessoal que acompanha ele faz tempo. E o legal, assim, muita gente do próprio circuito da música mesmo aqui, né? Então, o pessoal que reconhece o seu trabalho, Ralinho. E aí eu até queria perguntar para você, para a gente ir encerrando já, para você como foi tudo isso, assim, porque eu olhava você tocando e você tava numa euforia, assim, numa alegria. Não tenho dúvida, foi muito emocionante esse show para mim, né? Eu sempre digo o seguinte, esse lance de bater na mesma tecla e ser teimoso, eu acho que o jazz, ele agrada, mas ele não consegue chegar muito no público, né? Quando chega no público, todo mundo gosta. Nesses anos todos que eu toco jazz, eu já toquei em festivais internacionais de jazz e já toquei em praça pública, para operário de fábrica. Então, e o resultado é o mesmo, o feedback é o mesmo. A galera curte quando vê um improviso de bateria, um improviso de sax, porque o jazz é uma música verdadeira. Então você consegue chegar, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de preconceito com o jazz, mas quando ela vê ao vivo, esse preconceito vai por água abaixo. Mas não está acostumada Não mesmo, está né? acostumada, nunca ouviu, tal, mas a partir do momento que ela ouve, ela fala, pô, é isso que é jazz? Pô, então eu gosto. Muitas vezes me falaram isso, né? Legal. Puta, isso que é jazz? Pô, então eu gosto de jazz. Então a gente vem insistindo no jazz, né? Levando essa bandeira sempre. E o resultado foi esse aí, fantástico, Sesc amigos lotado. e família, e foi sensacional o show. Muito bom. Ralinho, para fechar, a gente vai colocar uma música que foi gravada também no show de vocês, que é de um grande trompetista, né, o Dizzy Gillespie. Queria que você falasse um pouquinho, ela tem uma outra pegada, já uma coisa meio Latin Jazz, né? Ela é, assim, a primeira música baseada na clave mesmo, né? Ela é de composição do Dizzy Gillespie com o Chano Pozo, um percussionista cubano, né? E ela foi a primeira mesmo, a mistura do jazz com a música cubana, com a música latina. Ela é um afro-cuban jazz, né? E ela é muito legal, porque o Dizzy Gillespie foi um cara super interessante, super alegre, e as composições dele sempre foram alegres para cima, um grande compositor da fase do bebop, não podia faltar essa música. E não podia faltar um trompetista, né? Então foi chamado aí o Badezinho para fazer o Dizzy Gillespie. o grupo aí. Muito bem. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês e parabenizar também que o trabalho ficou muito bom. Obrigado. A gente que agradece vocês, a toda a equipe da TV. Obrigado por ter vindo, feito esse programa com a gente. É uma honra muito grande. Valeu, Muito bem, muito bom. Fechando o Som em Prosa então com mais uma música do grupo. A gente fica por aqui e se encontra na semana que vem em mais uma edição. Tchau!
Thank you.